Bom dia, você vai me entender, né? Boa noite. Boa noite. Eu falo bom dia. Eu sempre falo bom dia. Qualquer hora. Porque sempre é dia. Não é? Ou eu estou enganado. Hoje não é um dia. É sempre dia. Não se esqueçam nunca disso. Sempre é dia. É que as pessoas costumam dividir e só desejam uma parte de bom. Eu desejo inteiro. Vocês só querem boa noite. Eu desejei inteiro. Vocês só quiserem parte, né? Fazer o quê? Faz parte. Isso é coisa de gente que não tem que pensar. Fica pensando nessas bobagens. Vai dizer, por que o dia tudo livre? A gente vai pensando nessas coisas malucas na vida da gente. Então, boa noite a todos, é um prazer, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui novamente, é sempre um prazer, é sempre muito gostoso vir aqui, poder sentir essa energia gostosa, sentir a vibração da casa, porque a gente sente, cada casa tem uma vibração diferente, cada lugar que a gente vai, que a gente entra. Eu gosto de visitar sempre o espírito, tenho costume, eu vou numa cidade, eu procuro de dentro do centro espírita, eu vou lá só para conhecer, só para saber o que funciona, só para sentir a energia, e é sempre muito bom e diferente. Parece, não é que bom, não é não. É completamente diferente. Você entra, você sente uma coisa diferente, então você olha, isso eu nunca senti. E aqui a gente tem essa energia gostosa, é muito bom, por isso que a gente acaba vindo. Eu escolhi esse tema, liberdade de expressão, com respeito, fraternidade e responsabilidade. Já é uma palestra que eu venho conversando há algum tempo, é o tema de quem faz o curso do aprendiz, em algumas casas espíritas, tem isso como um tema de aula. Uma das aulas é esse, liberdade de expressão. E eu falei, sabe uma coisa, eu vou usar esse tema como um tema de palestra para levar para mais gente, porque é importante. Parece. E a gente vive numa sociedade tão maluca, cheia de coisas com relação à liberdade de expressão, que é importante a gente mostrar o que a doutrina dos espíritos entende disso. O que ela compreende de fato isso, como Jesus entende isso, como os espíritos colocam essa nossa liberdade. Porque liberdade é algo sempre muito importante. O que é liberdade? O que é isso que falam para a gente todos os dias, todos os lugares, divulgam aos quatro cantos do universo a ideia de liberdade? O que é ter liberdade? O que é poder fazer tudo aquilo que eu queria fazer? E a gente fica assim, mas liberdade é fazer qualquer coisa. Eu posso, não posso? Talvez sim, talvez não. É algo para a gente refletir. Não é para simplesmente aceitar. A gente vive numa sociedade que, ao longo dos anos, tornou-se liberdade um tema muito fundamental. E a gente sabe que tem outros temas que caminham junto. Por exemplo, igualdade. São dois elementos que parecem que não, mas eles se complementam, mas as pessoas parecem que querem que eles não se complementem, que sejam adversários. Parece brincadeira, mas é algo estranho. Eu quero liberdade, eu quero igualdade. Eu quero os dois. Cabe os dois? Cabe. Porque a igualdade vai limitar a liberdade. Porque se nós todos somos iguais, semelhantes, talvez, alguns consideram isso, mas nossa igualdade vai estabelecer um limite para a nossa liberdade, automaticamente. Porque se nós todos somos iguais, a gente não vai poder ter todos a mesma coisa. Nós podemos até querer, mas nós não vamos conseguir, nós vamos batalhar. Por quê? Porque senão eu vou invadir o espaço do outro. Eu vou começar a invadir situações, mas é necessário que praticam igualdade. É necessário e fundamental. E ali, como que essa liberdade vai se tratar com relação a isso? A gente vai no Kardec, a gente vai ver a ideia de liberdade, lá na questão 825, haverá no mundo posições em que o homem passa a jactar-se e gozar de absoluta liberdade?
todos têm absoluta liberdade? Essa é a pergunta que o Kardec faz lá no Livro dos Espíritos. Ele responde: não, porque todos precisais uns dos outros, assim como os pequenos e como os grandes. Então nós não temos uma liberdade absoluta, nós não podemos fazer tudo o que quisermos, queremos. Por quê? Porque nós precisamos dos limites, nós precisamos um dos outros. Eu não posso sair e viver vou viver sozinho, vou ter tudo, vou fazer tudo para mim, vou conseguir. Não vai, porque eu dependo do outro. Eu dependo daquilo que o outro faz, daquilo que o outro me apresenta, daquilo que o outro me coloca. Então, eu preciso entender isso. A minha liberdade não é absoluta para fazer o que eu bem entender. Por quê? Porque tem o outro. Tem um outro que precisa tanto quanto eu. E ele continua. Opa, eu voltei. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Aí ele fala: tudo bem, mas existe alguma forma de conseguir liberdade absoluta? Nasce do eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, a única condição de você ter liberdade absoluta é você viver sozinho no deserto, lá, como eremita. E mesmo assim, ainda vai, se você encontrar alguém, uma pessoa no meio do caminho, já era, já não tem mais a liberdade absoluta. Então é a única forma, no entanto, sempre que encontrar alguém, sempre que estiver próximo de alguém, essa liberdade acaba. É limitada pelo mundo, é limitada por aquele que está ao nosso lado. Porque nós somos assim, nós vivemos essa liberdade dessa forma. Se a gente for pensar no tanto de gente que já pensou sobre liberdade, a gente vai perceber que isso aqui é muito maluco na vida da gente. A gente gostaria muito, as pessoas nos oferecem muito, mas não é possível. Não. Até porque isso aqui vai contra a própria doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina dos Espíritos, ela nos coloca que nós viemos aqui exatamente para conviver uns com os outros. A doutrina dos Espíritos, ela nos ensina que nós estamos aqui exatamente para conviver, para resolver problemas, para aprender a viver em sociedade. Ora, se eu resolver ficar sozinho, eu estou indo contra a própria doutrina. Eu estou indo contra o próprio mandamento de Jesus. Porque a partir do momento que Jesus diz amai-vos uns aos outros, ele já pressupõe que nós estamos juntos. Que nós precisamos nos relacionar. Porque senão ele tinha falado assim, ó, fique lá no seu canto, deixa o outro em paz. E não é isso que ele fala. Ele fala para a gente ir lá e ajudar. Fala para a gente ir lá e se conciliar. Antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer oferenda, vá lá e reconcilia-te com o teu inimigo ou com o teu irmão. Vai lá, antes de querer fazer qualquer tipo de ação, qualquer tipo de caridade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconciliar. Porque senão a gente não está em condições de fazer nada. Enquanto a gente não reforma, não consegue perdoar, a gente não consegue dar um passo à frente. É disso que ele está falando. Muitas vezes a gente não consegue entender. Então, na liberdade que a gente vai ter, são muitas liberdades. Por exemplo, a liberdade de pensar. Como que é essa tal liberdade de pensar? Haverá no homem alguma... Opa! Eu passei, certo? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze de absoluta liberdade? Sim, no pensamento. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr teias. Pode-se deter o voo, porém não aniquilar. Nós podemos pensar no podemos. É interessante, porque ele fala que o único lugar que o homem pode agir, ele não vai ter nenhuma punição,
é no pensamento. É assim na vida material, né? Aqui entre nós, é. Aqui nas nossas relações pessoais, nas nossas relações do dia a dia, é. Porque vocês não sabem o que eu estou pensando aqui. Pode ser alguma coisa absurda, mas eu não vou ser punido por conta disso. E Deus? Deus não sabe o que eles pensam? Então o limite está em Deus. Apesar de na vida material, realmente, não tem como ninguém proibir eu pensar o que quer que seja, nós nos comprometemos com Deus, inclusive com os nossos pensamentos. Porque Deus sabe o caminho que nós estamos levando. E Ele sabe que com os nossos pensamentos, nós produzimos energias. Nós produzimos energias negativas e positivas também. Quando nós estamos nas nossas orações, fazendo vibrações para as pessoas em pensamento, fazendo nossas vibrações, nós estamos emanando energia, matéria. Pensamento é matéria. Ele vai lá e vai atingir aquela pessoa que precisa estar vibrando para ela de bom. Se isso pode no bom, também pode no mal. Quando nós começamos a pensar negativamente a respeito de alguém, de alguma pessoa, de algum sentimento, primeiro que por dentro nós começamos a murchar. Começamos a baixar aquela nossa luzinha que a gente quer tanto aumentar para ela iluminar a gente. Cada vez que a gente vai pensando mal de outra pessoa, aquilo vai apagando. E essa energia vai chegar na outra. Nós podemos fazer muito mal para isso. Então, apesar de um juiz não poder te condenar por conta disso, você mesmo se condena. Nós mesmos nos condenamos quando nós levamos nossos pensamentos ao negativismo, ao pensar, a maledicência. Nós transformamos as nossas vidas. Então é importante a gente ter consciência disso. De que nós podemos, sim, fazer mal pelo pensamento. Então começa a vigiar e orar a partir do próprio pensamento. Quando Jesus fala vigiar e orar, não é só daquilo que eu falo, ele está falando de interno mesmo, vigiar os seus pensamentos e orar para que ele permaneça daquela forma. O ensinamento de Jesus está presente nesses pontos, e a gente às vezes deixa de lado. E aí nós vamos ter liberdade de consciência. O que é liberdade de consciência? Porque a gente tem liberdade de pensar, que é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente está aqui, orgulhando na cabeça da gente. Liberdade de consciência tem algo sobre alguma coisa. Liberdade de ter consciência sobre algo. Ter uma ideologia, ter uma religião. Tem liberdade disso? Temos. Plena liberdade. Plena liberdade. A liberdade de consciência, assim como a liberdade de pensamento, é livre. É responsável o homem pelo pensamento perante Deus? É. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Da mesma forma, essa consciência que se tem é exatamente pelo pensamento que nós fazemos. Mas nós também temos ela liberta. Só a Deus pertence julgar esse pensamento se ele é correto ou não, se ele é para o mal ou não. Ninguém mais. Ninguém mais cabe esse julgamento. Eu trouxe essa barulho da carroça, porque é uma historinha bastante interessante. Eu ia trazer uma outra brincadeira, mas eu vou contar essa história. É uma pessoa que está andando com um pai numa determinada cidade, interior, e os dois estavam andando lá, ouvindo os pássaros, de repente eles ouvem um barulho de uma carroça. Aí o pai, o que é isso, pai? Ele falou assim, isso é o barulho de uma carroça vazia. Aí o pai, quando chega a carroça, ela realmente está vazia. Eu falei, como você sabia que era vazia? Como você sabia que era uma carroça que estava vazia? É que quanto mais vazia, mais barulho ela faz. É verdade mesmo, a carroça, quando ela está cheia, ela fica presa e ela acaba andando mais devagar, mas ela não fica chacoalhando tanto. Mas quando ela está vazia, ela chacoalha e acaba fazendo muito mais barulho. E o jovem escutou essa história do pai, quando era
ainda jovem, cresceu, vivenciou a vida, começou a frequentar os lugares, de repente, ele, numa reunião, ele começou a entender o que o pai dele queria dizer. Que toda vez que ele encontrava alguém que estava brigando por nada, estadalhasse, isso a gente vê todo dia, sabe aquela pessoa que por qualquer coisa grita, esperneia, fala, aí ele entendeu o que o pai dele quis dizer, né? Porque quanto mais vazia a cabeça da gente, mais barulho a gente faz. Porque é exatamente isso que está presente. Quanto menos informação nós temos, quanto menos conhecimento nós temos, mais vontade de querer falar alguma coisa. Por que acontece isso? Por que as pessoas, às vezes, querem mostrar sabedoria quando não sabem? É essa reflexão que a gente precisa fazer. Como que é que a gente pode refletir sobre o que nós estamos falando? Por que nós falamos sobre isso? Por que nós falamos sobre aquilo? Por que nós nos intrometemos nas informações? Tem uma outra coisinha que eu queria falar para vocês. É uma brincadeira. Vocês aqui têm uma quantidade boa. Eu vou falar, fazendo uma questão, vocês vão me responder. Eu vou falar 3 coisas que aconteceram e vocês vão ter que adivinhar o que aconteceu. A gente vai fazer bem rapidinho para não perder muito tempo. Então, um de vocês chegou num determinado lugar e encontrou lá cacos de vidro. Se alguém já souber o que é, segura ele. Deixa os outros brincarem. Cacos de vidro, uma poça d'água e um casal. O que aconteceu? Podem perguntar, eu só posso responder sim, não, é insignificante. Então você encontrou ali, você está vendo, poça d'água, cacos de vidro e um casal. O que aconteceu? Uma briga? Não. Podem falar, gente. Comemorando alguma coisa? Não. Caiu o frasco. Caiu? Caiu o frasco de vidro e quebrou. Não. Amém. Quer ver? Eu vou, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, eu vou adiantar uma coisa. Quem é o casal? Quem é o casal? Não? Desconhecidos. Bons? Dois desconhecidos. 2 desconhecidos? Não conhecidos. Mas quem eram eles? Essa é a primeira questão importante. Eu vou cortar aqui, porque senão a gente vai acabar ficando muito tempo. Tá? Essa é uma coisa que dá para a gente fazer com um pouquinho mais de tempo. Mas é interessante o resultado. Por quê? Quando a gente fala alguma coisa, a nossa mente ela já pré-condiciona a uma série de informações. Por exemplo, coisa quebrada, lembra briga. Automaticamente, vem na cabeça da gente. Isso é natural que seja. Quando a gente fala de casal, o que a gente pensa? Um homem e uma mulher. Não é? Não é isso que vocês estão pensando? Na hora que eu falei casal, você já homem e mulher. Casal é homem e mulher necessariamente? Eu vou determinar que sim, né? Hã? Casal determina que sim. Não. Não. 2 peixes também é um casal. Ou não é? 2 animais também são um casal. Qualquer tipo é casal. Então eu estou falando de peixe. Não estou falando de gente. Mas nós, isso não está errado, gente. É só o que nós estamos condicionados. Nós recebemos a informação e a nossa mente produz essa informação e transforma ela. E a gente falou em casal, eu resolvi que esse casal é um homem e uma mulher. E acabou. Eu nunca vou acertar essa questão. Por quê? Porque eu não deixei minha mente trabalhar e se abrir. Porque é um casal de peixes. O que aconteceu? O aquário quebrou. Um aquário que quebrou. Alguém passou, o aquário quebrou, tá lá, cacos de vidro, o aquário feito a água, aquela poça, e o casal de peixes. Olha que coisa maluca na cabeça da gente. Então a gente precisa começar a fazer o raciocínio em cima disso. Em cima daquilo que é, para a gente entender.
Porque senão a gente começa a tomar conclusões equivocadas sobre diversas coisas. A vida da gente é assim. A gente pega uma informação, não sabe se essa informação ou não entendeu essa informação e imediatamente a gente já faz um comentário em cima dela. Muito cuidado com relação a isso, porque a gente costuma muito. Como podemos nos expressar se ainda não detemos total conhecimento dos fatos? E é exatamente isso. Se eu não sei exatamente o que aconteceu, eu sou uma carroça vazia. Tudo que eu falar só vai ser barulho. Não vai ser informação. Não vai ser a minha expressão. Eu não vou estar me exprimindo de maneira correta, porque eu não assumi, não adquiri ainda aquela informação verdadeira. Eu preciso tomar cuidado com isso. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que tomar cuidado. Só isso. Isso não muda a minha forma de tirar as conclusões. Eu posso tirar as mesmas conclusões, porque eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio para escolher os meus caminhos. Mas eu preciso escolher os meus caminhos a partir de informações que sejam reais, que a gente entenda. Esse é um quadro famoso, o Semeador do Van Gogh, que é exatamente a ideia que a gente for falar na parábola do semeador, em que a informação é jogada. A semente é a informação, é o evangelho que é jogado, e depende do que para florir? Do evangelho? Não. O evangelho está lá. O evangelho é aquilo mesmo. O que muda a relação entre o que é o evangelho e o receptor? É o que ele tem dentro de si. Se ele é aquele chão duro que não consegue nem a semente penetrar, essa informação vai embora. Se ele é aquele chão pedregoso, elas vão cair, mas não vão conseguir crescer, porque ele não vai ter um solo suficiente para ele crescer. Se for dentro do espinho, ele vai sufocar. Mas o evangelho é o mesmo. E se for a terra fértil? E se o teu coração estiver aberto para as informações verdadeiras? Vai frutificar. E é exatamente o que o semeador faz. Mas ele precisa daquela informação cheia. E nós precisamos estar preparados, não armados, mas preparados para receber essa informação com um coração aberto. Eu posso falar? Pode. Deve. Tem que falar. É necessário. Nós precisamos sempre falar daquilo que sentimos, daquilo que está no nosso coração. Nós precisamos ir no centro, ir na sala do diálogo, não sei como é o nome, diálogo fraterno, orientação, conversar, demonstrar aquilo que está dentro de si, aquilo que explode. Mas a gente precisa e pode. Aí eu posso emitir minha opinião? Claro que pode, deve fazer isso. Mas como? Com muito amor. Você é livre para se expressar, desde que eu concorde. Muita gente age assim. Não é? Ah, eu posso falar? Claro que pode. Mas eu tenho que concordar. Porque senão, ao cacetete. Então a gente tem que entender, a liberdade de expressão, ela não permite isso. Que ela seja cortada, que ela seja limitada, que você tenha que concordar necessariamente com isso. A doutrina dos espíritos é a doutrina da fé consciente, da fé raciocinada. Então a própria doutrina dos espíritos, ela permite que nós pensemos, raciocinemos, critiquemos, cheguemos à conclusão, saibamos por que aquela conclusão chegou dessa forma. Não porque o palestrante chegou aqui e falou, ó, tem que agir assim. Não. Não é esse o objetivo. O objetivo é que nós consigamos, a partir das informações dadas, refletir sobre isso e tomar as nossas próprias decisões.
Vamos errar às vezes? Vamos. Vamos nos equivocar? Vamos. Seria melhor que não, mas vai acontecer. Vai acontecer. Lá na questão 816, tem o homem o direito de pôr embargos à liberdade de consciência? Falece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso, que só a Deus cabe o de julgar a consciência, assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações do homem para o homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então é isso. A lei material vai resolver os nossos problemas. Qualquer coisa, consulte um advogado. Não é assim que acontece? Agora, quando tiver relação com Deus, aí a gente vai ter que resolver com Deus. E a liberdade de consciência tem relação com isso. Com a nossa relação com Deus. Com a nossa relação com a justiça divina. Com aquilo que nos é apresentado. Com aquilo que a gente respeita. Com aquilo que a gente quer. Com a nossa transformação. Porque é assim que a gente cresce. E é assim que a gente se transforma. Kardec diz lá, o livre pensamento eleva a dignidade do homem, dele fazendo um ser ativo em vez de uma máquina de crer. Liberdade de expressão, liberdade de acreditar. Nós não somos máquinas de crer. Nós não somos aqueles que nós precisamos obrigatoriamente acreditar naquilo que aquela pessoa está falando. Nós precisamos exatamente de entender o que está acontecendo. Por isso que toda casa espírita tem curso, por isso que toda casa espírita tem palestra, por isso que a gente tem a necessidade, a gente faz questão de mostrar esse pensamento para que aquele que esteja na casa espírita não venha vir exclusivamente pelos fenômenos. Não passe. Não. Não passe. Mas sempre outro pouquinho que a gente tem para ser. Todo um pouquinho que a doutrina tem para dizer. Leia uma das obras que tem apresentando o significado daquele passe que você tomou. Sinta verdadeiramente a sua transformação pela harmonia que se produz a partir do Evangelho. É assim que a gente se transforma. É assim que a gente se rejudica. E discurso de ódio não é liberdade de expressão. E fique bem claro. Se as pessoas desejam o mal, não é liberdade de expressão. É só maldade. É só maldade. E não importa, eu não estou falando de lado, tá? Fique bem claro. É qualquer pessoa que deseja o mal para alguém, que deseja o que faça, que instiga qualquer um de nós aquilo que não é bom, isso não é liberdade de expressão. Isso só é maldade. Isso é tentativa de fazer o mal. E isso não podemos aceitar de maneira nenhuma. Porque não faz parte da nossa essência. Não faz parte da essência da doutrina dos espíritos, que preserva o amor, a fraternidade, a caridade, o respeito ao próximo, o respeito às diferenças. É isso que é fundamental. Livre-arbítrio, porque é aí que as pessoas se pegam, é a capacidade de plantar o que você quiser. E justiça, colher exatamente o que você plantou. Então a gente muitas vezes se defende, mas eu não tenho a liberdade, livre-arbítrio? Tem, pode ter. Então eu posso fazer aquilo que você falou anteriormente. Pode, só que você vai assumir as responsabilidades por conta disso. Aonde quer que seja. Da forma que for. Porque Deus está presente nos nossos posicionamentos. Certo? Às vezes a gente acha, eu escapei. Não escapou. Deus está aí, presente, sabendo o que está acontecendo. É a justiça dele. E o Chico Xavier tem exatamente algo muito parecido. Dá para enxergar? Eu estou quase indo. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos das suas consequências. Somos livres para fazer o que quisermos? Somos. A liberdade total. No entanto, a partir do momento que a gente fez, nós fomos escravos daquela consequência. Não tem como escapar. Eu fiz, mas me arrependi. Ok.
Bom, já é uma consequência. Já aprendeu algo. Mas a gente é escravo disso. A gente é escravo dessa consequência. A gente vai ter que resolver, se arrependendo, voltando atrás, seja lá qual for a forma. A gente vai resolver. É a lei que é causa e efeito. A toda causa existe um efeito. Toda causa, tudo aquilo que nós fazemos vai provocar algum tipo de efeito. Qual o efeito? Não sabemos. Pode ser algo muito simples, mas pode ser simplesmente um abraço, uma reconciliação, o amor, a fraternidade. Nós podemos cortar todos esses caminhos. A dor não é algo obrigatório. O sofrimento não é algo determinante. Nós temos a opção. O amor é a opção. A caridade é a opção. A fraternidade é a opção. Nós escolhemos qual o caminho que nós queremos. A partir do quê? O conceito de fraternidade. Daquilo que nós entendemos como respeito, como amor. Aquilo que nós queremos mostrar para todas as nossas vidas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Né? Qual é a verdade? Tem tantos conceitos, mas o Evangelho de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente sabe o que a gente gosta. A gente sabe onde são as respostas. A gente sabe qual é o caminho que a gente tem que percorrer e o caminho que a gente deve percorrer. E de que forma a gente vai percorrer isso. Na verdade. Porque se eu quero seguir esse caminho, eu preciso entender o que o Evangelho diz. E o Evangelho só fala de amor. O Evangelho de Jesus é uma ode ao amor. É a lei do amor. Jesus veio até nós para nos ensinar a amar. Talvez antes dele tenha tido muita dor, muita beleza, muita vingança. E ele veio exatamente para corrigir isso. Não podemos ficar presos ao que era antes. Porque ele veio mudar isso. Se Jesus muda essa forma de olhar, essa forma de pensar, é fundamental que a gente siga o exemplo de Jesus. Eu sempre digo, nós estamos aqui já com um passo dado. Nós já demos o primeiro passo, nós já conseguimos respeitar isso. Nós já sabemos que o Evangelho é o caminho. Colocar em prática aí já é um pouco mais difícil, mas a gente pode. Nós temos essa opção. Por que não fazer? Por que não caminhar nisso? É uma opção nossa. Tão importante quanto o que você fala é o jeito como você diz. Toma cuidado. Às vezes a gente até quer fazer o bem. Às vezes a gente quer até ajudar. A gente quer dar um conselho, mas a gente é tão duro na pessoa que às vezes sai pela culatra do tiro. Às vezes a gente é mais duro do que deveria ser. Tomamos cuidado. A forma da gente agir, a forma da gente conversar, a forma de nós demonstrarmos que nós amamos precisa ser com carinho, com amor, com fraternidade. Porque senão o remédio fica muito mais dolorido do que a dor, do que a cura que está entendendo. Então é fundamental que a gente saiba o jeito como a gente pode trabalhar. E a gente conhece as pessoas. E a gente conhecendo as pessoas, a gente precisa chegar nela com aquilo que a gente conhece sobre aquela pessoa. Ah, mas ela é cheia de mimimi. Calma. Nós já sabemos. Nós somos o elemento que sabe, pelo menos se coloca na posição de saber. Então é a gente que precisa chegar. Não é ela que precisa se adequar a gente. Existe esse problema que a gente vê em muitas situações. Quer ver um exemplo simples para a gente encerrar? Como que a gente conversa com um adolescente? E a coisa mais difícil que existe, o pai chegar e conversar com um adolescente.
Por quê? Porque nós queremos o melhor para eles. Porque nós queremos corrigi-los, não deixar eles errarem. E aí o que a gente faz? Não deixa ele falar. Ele começa a falar, a gente já mostra o poder para cima. Sabe qual é a melhor forma de falar com um adolescente? É deixar ele falar. Deixa eu falar. Faça essa caridade com ele. Deixa ele contar a história que ele quer contar. Fez uma bobagem do tamanho do monstro, deixa ele contar. Depois que ele contou, deixa o assunto refrescar, acalme-se também. Quando todo mundo estiver calmo, vai lá e fala com ele. Com uma forma adequada. Sem a arrogância natural do pai e da mãe. É natural mesmo que a gente queira isso, que a gente seja, a gente sabe. Mas é fundamental que esse posicionamento de caridade seja feito. Porque é a melhor forma de você conectar. Porque quando você for falar a mesma coisa depois, você vai falar com mais calma, com mais jeito, e ele vai te ouvir melhor. Por quê? Porque você ouviu ele. É simples assim. Quando a gente ouve alguém, ele também nos ouve. Agora, se a gente só está lá para criticar, para julgar, ele nunca vai falar para você. E é tão bom quando a gente sabe as bobagens que os nossos filhos estão fazendo. Porque aí, pelo menos, a gente sabe o caminho que eles estão caminhando. Porque quando eles não contam, o que a gente faz? Só mostrar um discurso, se não pegar, a gente não sabe o que vai acontecer. Isso é fundamental para a nossa transformação. A liberdade de expressão inclui ouvir. Ouvir. Para a gente poder também se expressar, transformando as nossas vidas. E, por último, as três peneiras que todo mundo já conhece, já ouviu falar. Eu acho que eu estou acima do tempo, né? Vai explodir, mas é rapidinho. É o último ano. As três peneiras, que algumas pessoas já sempre tem alguém que fala, as três peneiras de fulano de pau, de Platão. Eu coloquei Sócrates porque eu acho ele o mais legal. Só por isso. Mas a ideia é importante. Então, o Sócrates está num determinado lugar quando alguém vem contar alguma coisa para ele. Sabe aquela fofoquinha natural que a pessoa vem? Preciso te falar uma coisa. Ele falou, pera, você passou o que eu te falei, que você tinha que falar pelas três peneiras? Que três peneiras? Espera aí. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me contar? Tem certeza que é verdade? Tem certeza absoluta que é verdadeiro isso que você está trazendo para mim? Me contaram. Certeza, não tem não. Mas foi alguém que me contou, então eu acho que é. Então, tá bom, então vamos ver a segunda peneira. A peneira da bondade. Você vai falar algo bom de alguma pessoa? Você vai me trazer algo de bondoso? Mais ou menos. Eu ia falar uma coisa sobre tal pessoa. Eu falei, então, peraí, então vamos passar pela terceira. É útil o que você vai me fazer? Vai me usar, ser usado, vai ser útil para meu conhecimento, para que eu possa usar na minha vida. Se não for útil, não precisa responder. Essas três primeiras é exatamente o que a gente precisa fazer na nossa vida. Toda vez que vierem uma conversinha para cima da gente, é verdade, é alguma coisa boa, é útil, porque se não for, eu não preciso saber. Nenhum de nós precisa saber. Porque se for verdade, a gente vai ficar sabendo. Se for bom, nós vamos ficar sabendo. Se for útil, a gente vai precisar saber. Então, se não tiver nada disso, não há necessidade nem da gente contar, nem da gente ouvir. Por quê? Porque senão a gente vai se encher daquela energia negativa, daquele que é mais tirar da gente, porque ficar dentro do coração. Beleza? Liberdade de expressão, respeito à autoridade e responsabilidade. É sobre isso. É sobre isso que a gente precisa falar. Capaz de Jesus esteja no coração de todos nós, que possamos refletir um pouco sobre esse tema.
se nós estamos vivenciando essa liberdade de expressão de uma maneira positiva dentro do Evangelho de Jesus, dentro da doutrina dos Espíritos, e que nos transforme realmente para sermos pessoas melhores. E assim seja. Graças a Deus.